Vamos a mais um poema de primeiras trovas burlescas de Luiz Gama. Agora mais um poema lírico, né? A Borboleta. Borboleta, segunda metade do século XIX, ela tinha uma simbologia muito bonita, né? A fugacidade da vida era também ligada a algo espiritual, a alma que deixa a terra e vai para o céu. Então, ela tem uma relação muito forte com sentimentos e fugacidade, algo etéreo, fragilidade, ao mesmo tempo que ela tem uma beleza muito grande, né? E ela também toca as flores. Então, eu tenho ali um elemento que dialoga, né? Aquele que habita o ar com as plantas que habitam a terra. Então, ela meio que faz uma transição entre o ar, a terra, né? Eu tenho uns elementos aqui bem provocativos no poema. Aqui a borboleta, nós vamos ter a apresentação dela. É um ser que habita o ar e que toca elementos da terra, que são as flores, né? Que são símbolo de reprodução, de vida, de beleza. Além dela, eu vou ter os pingos de orvalho, eu vou ter a presença da água e eu vou ter a presença da luz e do sol. Então, aqui eu tenho 4 elementos primordiais, né? A terra, as plantas, o fogo, o sol, a água e a borboleta, que representa o ar. Então, eu tenho toda uma. E tudo isso num canteiro, né? Então, eu tenho aqui uma representação muito forte de vida, de beleza. Eu diria que é um poema quase simbolista, se não simbolista, né? Porque a borboleta, no final do século XIX, início do XX, ela tem representação da alma, do espírito. Essa transformação da lagarta em borboleta é a transição da vida para a morte, ou a transição de um estado, de um ser para um outro estado melhor. Então, é muito provocativo esse poema aqui do Luiz Gama. E essa borboleta, ela vai ser o ser que vai percorrer todo o poema, né? É como se nós assistíssemos uma cena em que o voo da borboleta o, é a personagem principal, vamos dizer assim. E aí começa, o primeiro verso já é sobre a Açucena. A Açucena é um lírio branco, com uma simbologia de pureza, divindade, majestade e tudo mais, né? E aí há essa Açucena que o horto alveja, então ela é branca. A borboleta mansinho adeja. Eu não tenho as cores da borboleta. Então, é curioso, né, ele não dar as cores da borboleta. Mas ela voa, ela maneia os leques por entre as flores que o ar perfuma com seus olores. Mais elementos simbolistas, sinestesia, a cor branca, os pingos, né? Você tem o olhar, você tem o tato, né? O sentir os pingos, o movimento dos leques, também o vento, o perfume, o olfato e o barulho, né? Dos leques, de repente, do vento, ali também eu tenho audição. Mimosos leques de cores finas, mas vejam que, de novo, eu não tenho referência alguma à cor dessa borboleta. Só diz que são cores finas, pela formosa das mãos divina. Ora serena, pairando em fluxo, então ela paira no ar, esmaltes mostra do brilho à luz. Ora nas águas, de novo o elemento, né, da água, boiando vai qual folha seca que o vento cai. Então, a borboleta é quem vai fazer a ligação entre esses 4 elementos primordiais. Por isso, ela tem essa simbologia da alma, né, no final do século XIX, início do XX, muito utilizado na ourivesaria, em representações artísticas, né? Ao vir da aurora, vai do jasmim beijar a cútis do alvo, dalvo cetim, ao cravo, a rosa, afagos presta, que a aragem sopra e o sol recresta. Então, veja, a aragem sopra, eu tenho a presença do vento, o sol, de novo, a representação do fogo. A borboleta, quem vai unir todos esses elementos, é ela que faz isso, né? Ela E ao pôr da tarde, olha que elemento forte, a transição do dia para a noite, também uma transição da vida para a morte, né? Ela pousa em delírio, enterra as flores do roxo lírio, roxo também,
essa representação simbolista, né, que é a questão da morte ou a questão da nobreza, né? O frágil corpo em sono brando, que embala a brisa que vem soprando. Alívio encontra na solidão até que d'alva rompa o clarão. Então, a noite é um momento de sossego, de calma, de tranquilidade. É um poema muito bonito, bem trabalhado. Você parece que vê a cena, parece uma pintura, né? Impressionista, né? Parece que a gente vê as cores, os jardins e tudo mais. Mas a minha leitura é que ele está falando dele mesmo, né? Ele é essa borboleta que vai tocando em uma, em outras, né? Seja de uma forma mais delicada, outras vezes não, e que com isso ele vai trazendo luz, ele vai trazendo vida, né? Vai trazendo um lugar bonito, um lugar em que a poesia possa acontecer. E ele, cansado, ele também tem o direito a um momento de sono, de descanso. Então, não importa a flor qual seja, ele vai tocar em todas elas, às vezes na água, né? Às vezes ele tem que se desviar dos pingos, críticas, seja o que for, mas ele vai trazer à luz, né, tudo aquilo que ele pretende. Então, na minha leitura, essa borboleta é o Luiz Gama, né, o eu lírico, esse poeta que, abanando os leques, né, tira a cegueira de uma sociedade, traz à luz tudo aquilo que muitas vezes é belo e muitas vezes não é tão belo assim, não é? E que esse voar, né, dele, dessa alma, desse espírito inquieto, como essa borboleta, também merece um descanso no cair da noite, né? Ou quem sabe no final da própria vida. Eu achei um poema belíssimo e gostaria de ouvir depois a sua leitura aqui e que você divulgue esse livro desse poeta tão importante que foi Luiz Gama para nós colocarmos luz, né, sobre ele, sobre a sua obra. Um abraço.